Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa. Bom gente, na nossa última aula de literatura nós falamos sobre o Oswald de Andrade, né? Grande precursor, foi ele que trouxe as ideias modernistas aqui para o Brasil. Nessa aula então a gente vai falar de outros dois modernistas, o Mário de Andrade e o Manuel Bandeira. Vamos começar então falando do Mário de Andrade, que nasceu, gente, em São Paulo, no ano de 1893. Lá em São Paulo, ele estudou e se formou pelo Conservatório Musical. Depois, tornou-se professor da História da Música. Em São Paulo, foi diretor do Departamento de Cultura. A elaboração da lei que criou o Patrimônio Histórico e Artístico Nacional deve-se principalmente a ele. No ano de 1938, foi nomeado diretor do Instituto de Artes da Universidade do Rio de Janeiro. Então a gente pode perceber que o Mário de Andrade estava em contato com a arte desde muito cedo. Tanto que ele se formou logo pelo Conservatório de Música. Deu aula de História da Música. E, gente, essa lei do patrimônio histórico e cultural nacional é extremamente importante, a gente tem essa lei até hoje. Então, é a preservação disso tudo. Então, Mário de Andrade era um cara que valorizava demais essa questão artística, cultural e histórica também. Ele era apaixonado pela cultura brasileira. Pesquisava como preservar e encontrar a identidade nacional. Atuou como poeta, romancista, contista, crítico literário, professor, fomentador de cultura e de novos talentos, pesquisador de manifestações musicais e folclorista, além de grande teórico do primeiro momento do modernismo. Faleceu precocemente em 1945. O Mário de Andrade, então, gente, ele é um cara que ele realmente amava a cultura brasileira. E ele realmente estudava, ele era pesquisador ativo em relação à nossa cultura e tudo mais. Tanto, gente, que ele pesquisava principalmente como preservar e encontrar a nossa identidade nacional. Que até a gente viu lá no romantismo que essa questão da identidade nacional era bastante importante. Aqui, então, nós temos, gente, o prefácio interessantíssimo do Mário de Andrade. Não sou futurista de Marinetti. Disse e repito. Tenho pontos em contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, errou. Escrever arte moderna não significa jamais para mim representar a vida atual no que tem de exterior. Automóveis, cinema, asfalto. Se estas palavras frequentam-me o livro, não é porque pensei que com elas escrever moderno, mas porque, sendo meu livro moderno, elas têm nele sua razão de ser. Então, Mário de Andrade, gente, primeira coisa, ele ficou revoltadíssimo com o Oswald de Andrade de chamá-lo de futurista. Por quê, gente? Lembram que os futuristas, eles não gostavam de receber esse título por conta das ligações do Marinetti com o fascismo italiano? Então, por conta disso, a galera não curtia esse negócio de ser chamado de futurista. Então, ele já começa falando isso. E ele também traz, né, gente, que ele não está preocupado com trazer essas questões do automóvel, da máquina, que são típicas do futurismo. O foco dele aqui é produzir poema. Essas palavras podem aparecer nos seus textos, mas não é o seu objetivo. Quando nós falamos então da poesia dele, a primeira das obras poéticas tipicamente modernistas é Pauliceia Desvairada, na qual encontramos simultaneísmo e elipse. A matéria deste livro é a cidade de São Paulo, seu progresso, os imigrantes, a transformação constante da paisagem, a garoa sempre presente. Apresenta-nos a cidade com uma verdadeira colcha de retalhos. Simultaneamente, percebemos a devoção do poeta pela cidade e a ironia em relação aos habitantes. Então, gente, o exemplo máximo, né, de poesia modernista nós temos nesse poema, nesse livro do Mário de Andrade, chamado Pauliceia Desvairada.
Paulicéia, então, gente, é a cidade de São Paulo. Então, ele personifica a cidade de São Paulo. E, gente, ele vai falar de todos os elementos, então, constituintes dessa cidade. Aqui, gente, nós temos um exemplo de poesia dele. Inspiração. São Paulo, comoção de minha vida. Os meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, trajes de losango, cinza e ouro. Luz e pruma, forno e inverno morno. Elegância sutis, sem escândalos, sem ciúmes. Perfumes de Paris, Aris. Bofetada lírica na Trianon, Algodal. São Paulo, comoção de minha vida. Galicismos a berrar no deserto da América. Então aqui a gente percebe essa personificação de São Paulo. E o Mário de Andrade, ele traz vários elementos, então, constituintes dessa cidade. Agora, então, nós vamos falar sobre o Manuel Bandeira, outro representante dessa primeira geração do modernismo. Ele nasceu no ano de 1886, em Recife. Ainda jovem, mudou-se para o Rio de Janeiro, onde ingressou na Escola Politécnica. Foi obrigado a abandoná-la devido a um grave problema de saúde que o acompanhou pela vida toda. Participou, à distância, da Semana de Arte Moderna com o poema Os Sapos, lido por Ronald de Carvalho. Foi um dos momentos mais intensos do evento. Então, gente, o Manuel Bandeira, ele é o primeiro dos nossos modernistas que não nasceu, então, na cidade de São Paulo. Além disso, gente, essa doença que ele tem é a tuberculose. Então, a vida dele vai ser sempre cercada por essa coisa de, vou morrer, não vou. Essa incerteza em relação à sua própria sobrevivência. Lembrando, gente, que por conta da tuberculose, então, ele não pôde ir a São Paulo para acompanhar a Semana de Arte Moderna. Mas o seu poema, Os Sapos, foi lido, então, pelo Ronald de Carvalho. E foi, quando ele foi lido, foi bastante vaiado, porque ele está criticando os parnasianos. As características e os temas da obra do Manuel Bandeira. Sua obra representa a consagração da poesia moderna. Instaura-se em seus versos algo de diferente dos modernistas de 1922, que é a inserção do eu lírico no cotidiano. Ou seja, faz o seguinte somatório: eu mais o cotidiano. Percebe-se uma busca pela síntese entre o subjetivo e o objetivo. Poesia permeada pelo humor, pela autoironia e pelo ceticismo. Obra com grande variabilidade temática, possuindo uma visão melancólica da existência. Então, gente, nós temos aqui a consagração da poesia modernista na obra do Manuel Bandeira. Além disso, gente, ele insere-se no cotidiano. Então, ele não fala só sobre o cotidiano, mas sim ele como ser humano nesse cotidiano. Então, esse eu lírico nessa situação. Também, gente, nós percebemos que ele fica entre o subjetivo e o objetivo. Então, é algo bastante importante dentro da poesia dele. Tem humor, ironia e ceticismo. Então, a gente tem essa mescla de coisas dentro da poesia do Manuel Bandeira. E também, gente, vale lembrar que o poeta teve uma vida reclusa em consequência da doença que o mantinha em constante expectativa de morte. Seus temas principais são autobiografia, fantasia, cotidiano e a parte social. E ele utiliza uma linguagem coloquial. Então aqui, gente, essa questão da morte, a presença constante da morte em sua vida, ela aparece também demais na obra do Manuel Bandeira. A gente tem, então, essa característica da autobiografia, que revela-se aqui a infância do escritor em Recife e demonstra-se a dor de viver a desilusão diante da vida, a presença da morte. Vamos ver, então, como que isso funciona aqui nesse poema chamado Desencanto. Eu faço versos como quem chora, de desalento, de desencanto. Fecho o meu livro, se por agora não tens motivo nenhum de pranto. Meu verso é sangue, volúpia ardente,
tristeza esparsa, remorso vão. Dói-me nas veias, amargo e quente, cai gota a gota do coração. E nestes versos de angústia rouca, assim dos lábios a vida corre, deixando um acre sabor na boca. Eu faço versos como quem morre. Então, gente, nós percebemos aqui um poema bastante melancólico, principalmente em relação à vida. Justamente porque ele vive essa constância da morte na sua vida. Então, ele traz isso para esse poema. Então, ele fala que ele faz versos como quem morre, como quem está se despedindo da existência. Também, gente, nós temos a presença da fantasia na poesia do Manuel Bandeira. Ele cria mundos mágicos, situações inusitadas, sempre com humor. A atitude do eu lírico diante do mundo novo, idealizado, diferente do romantismo. Encontramos constante autoironia diante da impossibilidade de concretização da fantasia. Então aqui, gente, ele vai criar mundos mágicos, ele cria situações inusitadas, mas tudo isso, gente, sempre com muito bom humor. Então a fantasia, ela é extremamente presente na obra do Manuel Bandeira. Como a gente vê no poema, né, um dos mais conhecidos dele, Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada, lá sou amigo do rei, lá tenho a mulher que quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Vou-me embora para Passárgada. Aqui eu não sou feliz. Lá a existência é uma aventura, de tal modo inconsequente, que Joana, a louca da Espanha, rainha e falsa demente, vem a ser contraparente da nora que nunca tive. E como farei ginástica, andarei de bicicleta, montarei em burro brabo, subirei no pau de sebo, tomarei banhos de mar. E quando estiver cansado, deito na beira do rio, mando chamar a mãe d'água para me contar as histórias que no tempo de eu menino Rosa vinha me contar. Vou-me embora para Passárgada. Em Passárgada tem tudo, é outra civilização. Tem um processo seguro de impedir a concepção. Tem telefone automático, tem alcaloide à vontade, tem prostitutas bonitas para a gente namorar. E quando eu estiver mais triste do que não ter jeito, quando de noite me der vontade de me matar, lá sou amigo do rei, terei a mulher que eu quero, na cama que escolherei. Vou-me embora para Passárgada. Aqui a gente percebe então essa fantasia quando ele cria então esse lugar chamado Passárgada. E cria toda essa situação inusitada dele ser amigo do rei, dele ter essa relação. Então aqui, gente, nós percebemos o Manuel Bandeira fazendo uma forma de desabafo. Por quê? Aqui, em Passárgada, ele pode fazer tudo aquilo que ele não pode fazer atualmente, por conta da doença que ele tem. Aí nós temos mais dois poemas dele aqui. Um chamado Momento num Café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraídos. Estavam todos voltados para a vida. Absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto, largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Aqui, gente, ele está fazendo toda uma reflexão sobre a existência, diferente do que a gente vê no poema ao lado, chamado O Bicho. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então aqui, gente, ele estava falando dessas pessoas que infelizmente precisam mexer, né, no lixo para conseguir ter o que comer. Gente, então o que nós podemos perceber aqui? Ambos são poetas bem diferentes, porém, o que vai marcar, por exemplo, o Manuel Bandeira? Essa questão da morte constante, da fantasia.
Já o Mário de Andrade já é mais técnico, então assim que a gente diferencia. Bom, gente, espero ter ajudado vocês em mais uma aula de língua portuguesa. Até a próxima!